Sermões Clássicos, capítulo 24. O Homem e os Milagres. Autor: Kenneth Hagin. Não se esqueça de compartilhar, de dar o seu like e se inscreva no canal Semeando Vida, em nome de Jesus. Nos dias anteriores ao acampamento de 1978, este pensamento esteve continuamente presente em meu espírito. Homem e milagres. Homem e milagres. Quero compartilhar com você algo do que recebi do Senhor enquanto ponderava essas palavras. O homem é um ser espiritual que tem uma alma e vive em um corpo. Ele foi criado por um Deus sobrenatural e preparado para viver na esfera sobrenatural nesta terra. A esfera sobrenatural é a esfera do crente. O próprio novo nascimento é sobrenatural. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ao nascer de novo, você continua com o mesmo corpo de antes. Mas o homem espiritual se torna uma nova criatura, um ser sobrenatural. O batismo no Espírito Santo também é sobrenatural. Depois de nascer do Espírito de Deus e se tornar uma nova criatura em Cristo, você pode ser cheio do Espírito Santo. Essa é uma experiência sobrenatural e é acompanhada de um sinal também sobrenatural. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Atos capítulo 2, versos 4. Então Marcos capítulo 16, verso 17 diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, falarão novas línguas. A Bíblia chama falar em línguas em um sinal sobrenatural. Podemos continuar a levar uma vida sobrenatural em Cristo se mantivermos uma vida de oração sobrenatural. Como seres espirituais que foram feitos novas criaturas em Cristo, temos a capacidade de conhecer a Deus e comungar de forma inteligente com Ele. Podemos conversar com Ele da mesma forma que podemos conversar com o nosso próximo. Porque Deus é uma pessoa, uma personalidade divina em nosso Pai Celeste. Deixei a última igreja que pastoreei em 1949 e fui para o campo missionário. Cerca de 3 anos mais tarde, por acaso, escutei o homem que era o diretor da minha cruzada na época dizer para alguém: nunca vi na minha vida alguém orar mais engraçado do que esse Hagin. Ele continuou: nós dois ficamos no mesmo apartamento durante a última conferência. Cada um tinha seu próprio quarto. Eu o ouvi conversando com alguém em seu quarto. Pensei comigo, ninguém entrou lá. Por que eu teria visto se alguém passasse pelo corredor? Então, com quem o Hagin está conversando? Fiquei escutando. Depois de 45 minutos pensei, tem alguém lá. Então praticamente invadi seu quarto. O irmão Hagin estava sentado no chão, bem no meio do quarto, com os olhos fechados. Ele falava, então escutava. Aí respondia, então escutava. Disse assim: estou bem, está bem, sim, entendo.
acho que estava orando. Era exatamente isso que eu estava fazendo, graças a Deus. Nossa natureza espiritual tem a capacidade de conhecer a Deus e de comungar de forma inteligente com Ele. A comunhão com Deus que Adão perdeu na queda nos foi restaurada através de Jesus Cristo. Agora cabe a nós desenvolver nosso espírito para que possamos desfrutar de uma comunhão mais íntima com o Deus Pai e operar em sua esfera sobrenatural. Uma forma de desenvolver nosso espírito é orar muito em outras línguas. Há mais de 50 anos, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu falei em outras línguas. Um certo ensinamento pentecostal daquela época deixou a impressão de que o batismo no Espírito Santo é o início e o fim da experiência pentecostal e de que não há mais nada a experimentar. Mas, na verdade, ser cheio com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, é apenas a porta para o sobrenatural. Os crentes cheios do Espírito devem viver suas vidas tendo comunhão com Deus em um nível sobrenatural. A Bíblia diz, pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. 1 Coríntios capítulo 14, versos 2. Note que quando ora em línguas, você não está falando com homens. Você não está se comunicando de forma natural, você está se comunicando sobrenaturalmente com Deus. A tradução de Moffat diz que quando você ora em outras línguas, você está falando de segredos divinos no Espírito. Orar no Espírito irá desenvolver seu espírito e ajudar a manifestação do poder sobrenatural de Deus. Um pastor batista me disse recentemente: vejo na palavra que é bíblico orar pelos doentes. Eu dirijo cultos públicos de cura e imponho as mãos sobre os doentes na minha igreja, nos cultos aos domingos, mas discordo de qualquer um que venha me dizer que não tenho o Espírito Santo. Sei que tenho o Espírito Santo porque sou nascido do Espírito. Você está certo. Você é nascido do Espírito e tem o Espírito Santo, eu disse. Eu pensei que você estivesse dizendo que eu não tenho o Espírito Santo porque não falo em línguas. Não. Você é nascido do Espírito de Deus, mas você já foi cheio do Espírito Santo? Penso que sim. Como posso ter certeza disso? Bem, a única evidência bíblica que conheço de estar cheio do Espírito Santo está em Marcos 16, 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Falarão novas línguas e em Atos 2,4 a Bíblia diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando esses crentes foram cheios com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Essa é a evidência bíblica do estar cheio com o Espírito Santo. Está certo? Quero ser cheio do Espírito Santo, mas não sei se quero falar em línguas. Não. Isso tem lhe acrescentado algo? É claro que sim. Deixe-me contar a você. Quando era um jovem pregador batista, vi o poder de Deus manifestado de vez em quando, porque aprendi cedo a orar de acordo com Marcos 11, 23, 24. Comecei então a pregar aos outros o que sabia sobre fé.
Impunha as mãos sobre as pessoas e as ungia com óleo, porque a Bíblia diz para fazer isso, Tiago capítulo 5, versos 14 e 15. Fazia o melhor possível com o que sabia e via algumas pessoas serem curadas. Mas ser cheio do Espírito Santo e orar em outras línguas tem feito toda a diferença do mundo em minha própria vida e ministério. Dele, então, o seguinte exemplo: enquanto eu ainda estava pastoreando, fui convidado para pregar num culto de confraternização da minha denominação, a Igreja do Evangelho Pleno. Levantei-me cedo naquele dia e fiquei subindo e descendo os corredores da igreja, orando em outras línguas. Estava me preparando, sintonizando meu espírito e adentrando a esfera sobrenatural. No culto preguei por volta de 40 minutos. Então profetizei em línguas e o pastor da igreja interpretou. De repente o poder de Deus passou pela igreja como um forte vento. Podíamos até ouvi-lo soprar no templo. Enquanto o poder de Deus soprava, em questão de minutos, todos os presentes que ainda não tinham a salvação foram salvos, todos os que não tinham o batismo do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas, todos os doentes foram curados, ninguém os tocou nem lhes falou nada. Louvado seja Deus! Uma mulher havia sido trazida ao culto em uma maca. Ela havia passado por 6 cirurgias, mas os médicos lhe disseram que não havia mais nada a ser feito. Cada dia ela estava mais próxima da morte. Mas quando aquele poderoso vento do Espírito Santo soprou na igreja, ela pulou daquela maca e começou a correr pelos corredores. Oh, glória! Aquilo foi uma demonstração do poder sobrenatural de Deus. O homem tem no seu íntimo um desejo pela milagrosa demonstração do poder e da glória de Deus. Isso porque o homem foi criado à imagem de um Deus sobrenatural e operador de milagres. E Deus providenciou uma estrada ao sobrenatural através do batismo no Espírito Santo e de sua palavra. De fato, a esfera sobrenatural é a esfera para a qual fomos criados. O homem foi criado por um Deus operador de milagres e sempre ansiaremos ver a demonstração do poder divino de operação de milagres. O pecado nos cegou e nos manteve prisioneiros na esfera natural, mas graças a Deus, a fome pelo sobrenatural está dentro de nossos corações. Oh, aleluias! Se buscamos a Deus, podemos aprender a viver na esfera sobrenatural pelo poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Muitas igrejas se apartaram das obras sobrenaturais de Deus. Mesmo igrejas que costumavam acreditar e operar regularmente no sobrenatural, agora o sobrenatural está enfraquecido em muitas igrejas. E o milagroso não mais se manifesta. Quando as igrejas impedem que o Espírito Santo haja em seus cultos, acaba se tornando frias e mortas espiritualmente. Quando qualquer grupo de crentes nega o sobrenatural do cristianismo, começa a seguir uma religião diética morta, em vez de experimentar o relacionamento sobrenatural com um Deus operador de milagres. Por outro lado, há crentes que estão lutando por uma maior manifestação do poder milagroso de Deus. Um líder de uma das principais denominações da Igreja do Evangelho Pleno me disse: nossa denominação nasceu no fogo do Espírito
e no derramamento do poder sobrenatural de Deus. Mas então, anos depois, as manifestações do sobrenatural se reduziram a praticamente nada. Até que apenas umas 50 ou 100 pessoas compareciam às nossas assembleias mensais a nível estadual. Tivemos então uma reunião para discutir se cancelaríamos ou não algumas reuniões por falta de quórum. O líder da igreja do Evangelho Pleno continuou: durante a reunião eu fiquei calado. Finalmente um pastor disse: creio que devemos perguntar ao irmão, e mencionou meu nome. Sua opinião, afinal, ele é um líder em nosso meio e foi um dos fundadores do movimento pentecostal. Então, já que pediram minha opinião, eu a dei. Levantei-me e disse: senhores, creio que já começamos mal por estarmos discutindo o cancelamento das reuniões. Creio que há apenas uma questão sobre a qual deveríamos conversar. Como tornar nossos cultos mais espirituais, como trazer de volta a manifestação do poder sobrenatural de Deus em nosso meio. E continuou: como denominação, começamos a buscar a Deus para que seu poder sobrenatural se manifestasse em nosso meio e, conforme Deus começou a confirmar a palavra com sinais, o número de pessoas que compareciam aos nossos cultos começou a crescer muito. As pessoas que estavam com o coração faminto de ter mais de Deus foram atraídas a esses cultos onde o poder de Deus estava sendo demonstrado. Aconteceu o mesmo na época de Jesus. Louvado seja Deus. Aconteceu o mesmo. Louvado seja Deus. As pessoas foram atraídas a ele porque ele operava milagres. E conforme os pastores hoje pregarem a ungida palavra e permitirem que Jesus opere milagres em seu meio, as pessoas serão atraídas a vir a testemunhar o poder sobrenatural de Deus. Quando um jovem pregador ouvi pregar ao participar das reuniões do Conselho Distrital das Igrejas Assembleia de Deus do Texas, ouvi-o dizer vez após vez: a cura divina é a campainha, continue tocando essa campainha e as pessoas virão. Voltei para a minha pequena igreja que tinha menos de 100 membros e fiz exatamente o que Richard havia dito. Comecei a tocar a campainha todos os sábados à noite, pregando que a palavra de Deus diz sobre o poder do Evangelho para salvar, libertar e curar. Durante 6 meses nada aconteceu, mas então encontramos a mina. Os insanos começaram a ser libertos. Os paralíticos foram curados, pessoas foram levantadas do leito de morte. E pessoas de várias cidades vizinhas vinham e enchiam o templo todo sábado à noite naquela igreja. Eu apenas continuei tocando a campainha e Deus foi fiel em manifestar seu poder sobrenatural e libertador. Tem tocado esta campainha por mais de 50 anos e não vou parar agora. Vou continuar tocando-a porque a palavra de Deus produz resultados. Jesus opera tantos milagres hoje quanto sempre operou. Ele não mudou. E o homem precisa do poder milagroso de Deus hoje tanto quanto sempre precisou. Algumas pessoas dizem: não precisamos mais de milagres, mas precisamos graças de Deus.
Podemos agir com base em sua palavra e ele manifestará seu poder exatamente como fez nos dias em que Jesus andou sobre a terra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8 diz isso, ele não mudou. É o mesmo Jesus. Se curou pessoas quando andou sobre a terra, cura hoje. Se operou milagres naquela época, opera milagres hoje. Jesus é um operador de milagres. Precisamos descobrir como ele trabalha, como baseado nas Escrituras exigir as manifestações de seu poder de operar milagre. Podemos então trabalhar com ele e ver seu poder milagroso manifestado em nossas vidas. Louvado seja Deus. O que leva Jesus a demonstrar seu poder com sinais e milagres? Encontramos a resposta em Marcos capítulo 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele o Espírito e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Como o Senhor trabalhava? Trabalhava com os discípulos para confirmar a palavra que pregavam por meio de sinais que se seguiam. Jesus trabalha conosco exatamente como trabalhou com a igreja primitiva. Se quisermos aumentar a manifestação do poder milagroso de Deus em nosso meio, precisamos fazer o que a igreja primitiva fez: pregar a palavra. Deus confirmará a sua palavra. Ele não confirmará um pregador em particular. Não confirmará uma personalidade. Confirmará a palavra com sinais que se seguirão. Estava lendo essa passagem em Marcos 16, um dia quando pastoreava minha última igreja e fiquei inquieto sobre isso. Comecei a jejuar e a orar e a esperar em Deus. Senhor, eu disse, as coisas vão bem em nossa igreja? A igreja está crescendo, está bem financeiramente? Algumas pessoas estão sendo salvas e batizadas no Espírito Santo e algumas estão sendo curadas, mas depois de ler Marcos 16, me parece que deveríamos estar experimentando mais sinais e demonstrações sobrenaturais do seu poder do que estamos. No terceiro dia do meu jejum, o Senhor falou ao meu coração. Eu disse que confirmaria minha palavra com sinais que se seguirão. O Senhor falou novamente, eu disse que confirmaria minha palavra com sinais que se seguirão. Eu respondi, sei que o Senhor disse que confirmaria sua palavra com sinais que se seguirão. É isso que estou tentando fazer com que aconteça? Naquela época eu não sabia o quanto sei agora. Ele disse pela terceira vez, eu disse que confirmaria minha palavra com sinais que se seguirão. Falei, sei disso, Senhor. Está escrito aqui em Marcos 16. Acabei de ler isso. O Senhor disse que confirmaria sua palavra com sinais que se seguirão. É isso que quero que faça. O Senhor disse, você acha que sou um mentiroso? Ah, não, Senhor. Não é um mentiroso, o Senhor não é um mentiroso. Bem, eu disse, você não precisa orar para que eu faça isso. Não precisa nem mesmo jejuar para me fazer agir. Se pregar a palavra, eu a confirmarei. Pregue a palavra. Pensei que já estivesse fazendo isso. Respondi, Senhor, sou um defensor obstinado da palavra, o Senhor me conhece, sou um homem bíblico. Ele respondeu, confira sua pregação. Então conferi o que estava pregando e fiquei impressionado. Descobri que estava pregando 60% da palavra, 5% de tradição e 35% de descrença. Eu abandonei imediatamente o que se referia à descrença, mas não foi assim tão fácil me livrar da tradição religiosa que estava pregando. Um dia estava pregando em minha igreja e deixando
no altar tudo o que havia dentro de mim, todas as minhas motivações, opiniões, crenças e ambições, para que o Senhor as examinasse. Por exemplo, por que queria fazer tal coisa? Sabia que teria de me livrar de todas as minhas tradições religiosas, se quisesse que o poder sobrenatural do Espírito Santo e da palavra trabalhasse plenamente em minha vida e ministério. Para então de pregar tradição, descrença. Eu comecei a ensinar mais da palavra. Imediatamente começamos a ver resultados. Sinais seguiram a palavra. E o poder milagroso de Deus começou a se manifestar em nossa igreja. Os cristãos primitivos não curavam os doentes e expulsavam demônios sem pregar a palavra. Primeiro, eles pregavam. Então, o Senhor trabalhava com eles para confirmar com sinais a palavra que haviam pregado. Descubra como Deus trabalha e trabalhe com Ele. Ele então trabalhará com você sobrenaturalmente. Deus é o Pai dos Espíritos, Hebreus capítulo 12, versos 9. E somos seus filhos, criados à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versos 26. Se você é um crente cheio do Espírito, a esfera sobrenatural de Deus é a sua esfera. Você foi criado por um Deus sobrenatural. Seu espírito foi feito uma nova criatura sobrenaturalmente no novo nascimento. Você foi sobrenaturalmente cheio do Espírito Santo e recebeu uma profecia sobrenatural em outras línguas pelo mesmo Espírito. Agora cabe a você viver ou não sua vida de forma sobrenatural no poder do Espírito Santo. Se você estiver determinado a educar seu espírito através de diligente estudo da palavra de Deus e oração no Espírito Santo, a esfera sobrenatural de Deus se tornará tão natural para você como a água é para o peixe. Será natural para você operar na esfera sobrenatural, na esfera do milagroso, porque essa é a sua esfera natural. Em fevereiro de 1943, orei em outras línguas em meu escritório durante 5 horas e 45 minutos. Recebi então do Espírito uma palavra de sabedoria. Peguei meu lápis e comecei a escrever. Aqui está o que o Senhor disse. No final da Segunda Guerra Mundial ocorrerá um reavivamento de cura divina na América do Norte. Vimos aquele reavivamento de cura ocorrer. Começou em 1947 e durou até cerca de 1958. Então, em 1958, eu estava dirigindo um encontro de reavivamento em uma igreja em Dallas, Texas. Eu disse no púlpito sob a inspiração do Espírito Santo: o avivamento de cura está minguando e quase no fim. O próximo reavivamento será na igreja. As pessoas pensaram que eu quis dizer que o próximo reavivamento seria na igreja do Evangelho Pleno. Não, eu disse o próximo reavivamento será na igreja denominacional. Enquanto estava no púlpito pelo Espírito, me vi pregando em igrejas batistas, metodistas, católicas e muitas outras denominações. Tudo o que vi já aconteceu. Um movimento carismático soprou sobre as diferentes denominações durante os anos 60 e 70. Durante essas 2 décadas, eu preguei em todas aquelas igrejas que tinha visto pelo Espírito naquele dia, em 1958. Então, em julho de 1978, vi pelo Espírito qual seria o próximo ato de Deus. Ainda estávamos no meio daquele ato. Vi que haveria uma volta ao sobrenatural na terra
e vi que o ministério de profeta se manifestaria mais no futuro. O profeta é um vidente. Ele vê dentro da esfera do Espírito. Ele se opõe muitas vezes no horizonte do tempo e enxerga dois mundos, o do Espírito e o natural. Ele interpreta para o mundo natural o que vê no mundo espiritual. Era aí que eu estava em 1943, 58 e 1978, quando profetizava sobre os próximos atos de Deus. Ouvia-me dizer, no reavivamento vindouro haverá um aumento das manifestações do sobrenatural. Tais manifestações não serão algo novo, mas serão novas para muitos que nunca operaram na esfera sobrenatural. Essas manifestações sobrenaturais estarão sempre de acordo com a palavra de Deus. Nesta ação de Deus, as pessoas chamadas para o cargo de profeta ocuparão tal cargo e ministrarão de muitas formas em que já deveriam ter ministrado antes. A glória de Deus descerá sobre congregações inteiras, até que todo prédio seja cheio da nuvem da glória que muitos poderão ver. Pessoas cairão sobre o poder de Deus e ficarão incapacitadas de se mexer por 10 ou 12 horas. Pronunciamento profético. Eis que os últimos dias são chegados. O mestre declarou: estejam ocupados até que eu venha. Portanto, continuem a trabalhar, continuem a construir seu reino, continuem a treinar homens e mulheres e garotos e garotas para seguir avante com a mensagem de verdade, a mensagem de poder, a mensagem do sobrenatural, a mensagem do milagroso. O inimigo Satanás, sabendo que o tempo está curto, age nesses dias em sua esfera, trabalhando como nunca, mas, ao mesmo tempo, o Senhor em sua esfera está se movendo para contra-atacar os poderes das trevas e rechaçar as forças do diabo. Então haverá uma maior manifestação do poder e da glória de Deus pelo Espírito Santo. Se fosse dito a alguns qual seria seu papel neste mover de Deus, eles não seriam capazes de aceitá-lo no momento. Mas esse mover de Deus não virá de uma só vez de forma que sobrecarregue as pessoas. Virá um pouco aqui e um pouco ali e um pouco acolá. E quando finalmente o Espírito de Deus se mover com poderosa força, aqueles que têm um papel em seu plano serão preparados para obedecer o que Deus os chamou para fazer no mover do seu Espírito. Então andem pela fé, andem à luz da palavra e examinem a palavra diariamente para ver se tais coisas assim são. E ouçam o que o Espírito diz a seu Espírito, sim, respondam e estejam dispostos a seguir o Espírito que habita em seu Espírito. Estejam dispostos a deixar que o Espírito Santo se mova e haja em seus cultos, em sua igreja. Não tenham medo do fanatismo, não tenham medo de excessos. Familiarizem-se com a palavra e com o Espírito Santo. Encorajem e convidem o Espírito Santo a se manifestar e Ele o fará. E a glória do Senhor repousará sobre seus santos. Sim, a nuvem da glória envolverá a muitos, e os olhos de muitos na congregação serão abertos e eles verão dentro da esfera do Espírito. Muitos daqueles na congregação dirão: vi uma nuvem pairando sobre a cabeça do pastor enquanto ele pregava. Outros dirão: o pregador estava envolto naquela nuvem enquanto ministrava. E outros dirão: vi Jesus ao lado dele. Ei, pois este é o dia do milagre. Homem,
e milagres andam de mãos dadas. Homem e milagres são plano de Deus. O Deus Pai fez o plano e colocou seu poder em ação. Portanto, levante-se, homens, exija seu milagre. Levante-se, mulher, exija seu milagre. Sim, recebam seu milagre, pois o Deus operador de milagre está ao seu alcance. Louvado seja Deus. Aleluia.